Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma oração da manhã no dia de hoje, onde eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao seu coração. Você já se questionou sobre a volta de Jesus, quando de fato isso vai acontecer, a segunda vinda? Eu sei que quando olhamos para a situação atual do mundo como um todo, e observamos as guerras, observamos o amor de muitas pessoas esfriando, né? As pessoas ficando indiferentes em relação uns aos outros, né? As pandemias, as crises, a própria questão climática, né? O clima maluco, regiões que eram frias estão ficando quentes, regiões que eram quentes estão ficando frias, o aumento do nível do mar, enfim, o derretimento de geleiras. E aí nós poderíamos passar aqui tempos em tempos citando, né, vários desses acontecimentos. E talvez você se pergunte, será que agora Jesus vai voltar diante de tanta catástrofe, né, diante de tantos infortúnios e tantas crises globais, econômicas, sociais que estão acontecendo? Será que de fato agora é a volta de Jesus? Eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Nós vamos elucidar essa questão da volta de Cristo, quando de fato isso acontece. E eu quero orar aqui no final pela sua vida, né, para que você seja fortalecido, para que você seja abençoado. Então fique conosco, que eu tenho certeza que você sairá fortalecido na manhã de hoje com essa palavra e com essa oração. Amém? Só antes de prosseguirmos, eu quero abrir um parênteses. Você que está chegando agora, se ainda não é inscrito aqui, inscreva-se, né? Aperta aí no botão de inscrever-se, marca aí para o sininho para receber todas as notificações, né, sempre que o material novo for publicado. E eu tenho certeza que fazendo isso, né, você vai ser fortalecido, você vai ser edificado. E lembrando que você não paga nada, né, para estar aqui junto conosco, ok? Bom, quero compartilhar com você então uma palavra muito importante que se encontra no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler lá no capítulo 24, a partir do versículo 4, um trecho, um bate-papo entre Jesus e os discípulos, onde ele aborda esse assunto, né, do final dos tempos, né, do apocalipse, das últimas coisas, enfim. Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Olha só que palavra tremenda, né? Que palavra clara. E quem está falando é o próprio Jesus. Depois eu recomendo que você leia todo o capítulo 24, porque ele vai trazer mais detalhes a respeito dessa conversa que Cristo está tendo com os discípulos. Mas vamos se ater a esse ponto, que ele é fundamental, né? Ele tem os elementos que a gente precisa para compreender, para discernirmos a respeito da segunda vinda, né, da volta de Cristo, e de como de fato isso se procederá. Observe que quando Jesus começa a falar com eles, Jesus fala que muitos falsos profetas surgirão.
Então, nesse momento, muitos serão anunciados como sendo o próprio Cristo. É provável que muitos deles talvez não usem o nome de Cristo, mas eles se apresentem como a figura de um Salvador, de alguém que vai libertar, de alguém que vai unificar os povos, de alguém que vai trazer a paz, enfim, as características, né, a figura vai ser apresentada como a figura de um Salvador, de um Messias. Então, Cristo, o próprio Jesus, ele fala, né, para termos cuidado. E aí ele fala, vocês ouvirão sobre guerras, ameaça de guerras, não entrem em pânico, por quê? Porque tudo isso é necessário que aconteça. Bem ou mal, vai acontecer, quer a gente queira ou não, vai acontecer. Então, uma das orações que a gente não deve fazer é para que isso não aconteça, porque uma oração não ouvida, isso já está predeterminado, né, para que se suceda dessa forma. Amém? E aí ele continua falando o quê? Que uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Vai haver fome, vai haver terremoto, né, em várias partes do mundo. Então, Jesus fala aqui desse colapso social, ou seja, hoje nós estamos falando aí, né, o termo atual é segurança alimentar, né, se de fato existe segurança alimentar no país, e a gente sabe que cada vez essa segurança se torna mais escassa, além das populações aumentarem, né, a gente já não consegue mais ter novas áreas de cultivo, porque o ser humano precisa, né, nós precisamos preservar áreas de mata, de vegetação nativa, porque dependemos dela, né, para a nossa própria subsistência. E a questão dos terremotos, ele está trazendo aqui terremoto, mas são vários tipos de catástrofes, né? As tsunamis, os vulcões aí que entram em erupção, né, que estão aí há milhares de anos fora de atividade, essa questão climática maluca. Então, tudo isso está previsto aqui, né, está profetizado pelo próprio Jesus. Então, perceba que quando ele fala essa primeira parte, né, do versículo 4 até o 7, daí no 8, quando ele finaliza esse trecho, ele diz o seguinte: tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. O que Jesus está falando? Olha, isso tudo, esse cenário, né, falso profeta, pessoas vindo como sendo o Messias, o Salvador, guerra entre as nações, fome, terremoto, catástrofe natural, tudo isso é apenas o começo das dores de parto. Ou seja, é só uma pontinha daquilo que ainda vai acontecer. E aí, para nós sermos bem objetivos aqui, certo? Ele vai continuar falando que nós seremos perseguidos, alguns serão mortos, haverá inimizade entre as pessoas, né? Inclusive entre alguns irmãos, alguns membros de comunidade. Vai haver a traição, né? Vai haver esse desentendimento, né? Então realmente é um cenário caótico, ele é um cenário ruim, mas que já foi previsto, né? Está previsto pelo próprio Jesus. E aí, lá no versículo 14, último versículo que nós lemos, aí sim vem o arremate final, que é o que importa para você de fato saber. Embora aconteça todos esses males, isso ainda não será o fim. Quando é que de fato vem o fim? Para que você tenha clareza e certeza no coração de que, poxa, agora sim estamos próximo do fim, agora sim Jesus vai voltar. Lá no versículo 14 diz: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações a ouçam. Então virá o fim. Amém? Então observe que o fim de fato, o fim desse capítulo, né? O fim dessa jornada que Jesus está profetizando, está colocando aqui para os seus discípulos. De fato, tudo isso finaliza quando as nações receberem o Evangelho, quando a mensagem de Cristo ela for propagada. Então, esse é o fim.
O que que nós não sabemos? E aqui depois, se você continuar lendo o texto, o próprio texto vai dizer isso. O próprio Jesus, ele não sabe nem o dia e nem a hora. Ninguém sabe, nem o próprio Filho de Deus, né? Ele tem acesso a essa informação, ele sabe dessa informação. Então, assim, ninguém sabe. Mas o fato é que uma hora vai chegar, né? Um dia isso vai acontecer. O que que nós temos que fazer então? O nosso papel não é orarmos contra as guerras. Muitas vezes, tá? Estou aqui generalizando, obviamente, baseado nessa leitura. Entenda, né? Não que a gente não possa orar pelas pessoas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou falando dessas guerras específicas que serão um prenúncio, né? O início das dores de parto, anunciando esse final dos tempos. É isso que eu estou querendo falar. Nós devemos sim orar pelas pessoas que estão em guerra, pessoas que sofrem com as guerras, né? Famílias, homens, mulheres, crianças, idosos, animais, enfim, o sofrimento ele é generalizado, né? Então nós devemos sim orar por essas pessoas, mas entendendo que muitas dessas guerras elas vão ter que acontecer, né? Elas precisam acontecer. Mas o que você precisa se atentar, né? Você fala assim, poxa, discípulo, o que eu posso fazer então diante disso? O que eu e você podemos fazer está lá no versículo 14. Nós podemos e devemos anunciar as boas novas para que essa mensagem seja propagada, né? E o quanto antes as nações ouçam essa mensagem, e aí sim, quando todos, né, tiverem ouvido, quando, né, Deus entender que chegou esse momento, que as nações tiveram, né, de fato acesso à palavra de salvação, aí sim ele virá, né, para reinar, para resgatar a sua igreja e assim por diante. Amém? Então esse é o seu papel, esse é o meu papel. Talvez você fale assim, poxa, discípulo, mas eu não sei falar da palavra, eu não tenho tanta desenvoltura, eu não tenho tanto conhecimento, né, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Faça da maneira que você conseguir, né? Comece de pouquinho, às vezes falando para alguém que Jesus te ama, né, que Deus tem um plano na sua vida, pequenas frases, e isso vai te ajudando, né, a criar coragem para que você compartilhe o plano de Deus. Uma outra forma de você também ajudar nesse processo é compartilhar vídeo como esse, né? Toda vez que você curte um material como esse, compartilha, você está ajudando também, né, a semear a palavra. Não só esse vídeo, mas vários outros pregadores, né, pregadoras que nós temos hoje aí disponível na internet. Então compartilhe esses materiais, né, de homens e mulheres de Deus, né, que estão proferindo a verdade bíblica. Então compartilhe, faça isso, né? Vocês ajudará, né, a fazer com que o versículo 14 de Mateus 24 se cumpra. Ou seja, a gente acelera. Hoje as redes sociais estão aí para nos ajudar. Sabemos que muitas pessoas ainda não têm acesso, né, a essa tecnologia, a internet. Agora mesmo no Brasil, né, as populações ribeirinhas ali do norte estão recebendo um cabeamento para ter acesso à internet. São 10 milhões de novas pessoas que estarão conectadas. Então olha só quantas portas ainda serão abertas, né, para pregar o evangelho. Claro, sem esquecermos do trabalho de homens e mulheres de Deus, né, de pastores, missionários, enfim, pessoas que estão ligadas ao Evangelho, né, que estão em loco nessas regiões, evangelizando esses povos, fazendo tradução da Bíblia para línguas indígenas. Isso é uma realidade tanto no Brasil, mas no mundo também, né? Na Austrália existem povos indígenas, regiões do continente africano, enfim, muitas pessoas ainda estão sendo alcançadas. Então olha só que beleza, que maravilha, nós podemos fazer parte disso semeando essa palavra. Amém? Então eu quero nesse momento orar pela sua vida, eu quero que você coloque aí a sua fé junto com a minha, né, para que cada vez mais nós sejamos semeadores de boas novas até que Jesus venha. Meu Deus, eu quero nesse momento orar pela vida do meu irmão e da minha irmã, te pedindo que o Senhor derrame de graça sobre a sua vida, que o Senhor derrame de sabedoria, de entendimento, de paz, que verdadeiramente
essa palavra que nós acabamos de ler, Pai, ela seja uma realidade nas nossas vidas e que nós podemos contribuir fazendo a nossa parte de semear o Evangelho, de anunciar as boas novas até que o Senhor venha. Sabemos que as guerras são ruins, sabemos que ninguém as deseja, ninguém gostaria que elas estivessem acontecendo, mas entendemos também que foram profetizadas pelo Senhor, que é uma questão bíblica, né? Está no Evangelho, assim como os falsos profetas se levantarão, assim como o joio está no meio do trigo, assim como muitos serão enganados, né? Inclusive os próprios cristãos, aqueles que têm acesso a palavras, muitos se deixarão ser enganados. Mas o que eu te peço, Deus, é que a gente esteja livre desses falsos profetas, desses falsos messias, desses enganadores, que a gente tenha um discernimento correto, né, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Filho do homem, o Filho de Deus, aquele que veio, que cumpriu a sua missão, que morreu pelos nossos pecados. Então, que estejamos firmes na fé, no Evangelho, firmes na palavra, firmes no teu propósito, Deus, até que o Senhor venha. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e o nosso pedido para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Então que você seja abençoado, né? Faça parte dos 5.000 com Jesus, né? Nós estamos aqui com esse alvo de 5.000 inscritos, então compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe no WhatsApp da sua igreja, dos amigos, da família, né? Dos irmãos. Então nos ajude a levar essa mensagem de paz, de fé e de esperança. Amém?